Bom, pessoal, vamos então para a nossa terceira aula aqui de problemas do primeiro grau, para a gente aprender a montar as equações, né? Vamos lá. Para enfrentar o grave problema de água em seu condomínio, o síndico resolveu recorrer à caixa a água existente na cisterna, que estava totalmente cheia. No primeiro dia, os moradores utilizaram a terça parte da água existente, ou seja, no primeiro dia eles utilizaram x/3, a terça parte. No segundo dia, utilizaram 2/5 da capacidade da cisterna. Então, perceba que não foi do restante, foi do total. Então, foi 2/5 de x no terceiro dia, no segundo dia. E no terceiro dia, 1.280. Então, eu vou até colocar já um do lado do outro, porque o que ele utilizou no primeiro dia, o que ele utilizou no segundo dia, mais o que ele utilizou no terceiro dia, que foi 1.280, restantes, então o que faltou era os 1.280, então acabou com a água da cisterna. Isso aqui tudo é igual ao total da cisterna, que era x. Repare que a diferença desse exercício aqui para aquele outro que a gente fez das garrafas, é que das garrafas ele utilizava sempre do restante, aqui não. Aqui foi sempre do total, então eu fiz sempre em função de x. Aqui eu vou ter que fazer o MMC. O MMC entre 3 e 5 é 15. Então, 15 dividido por 3 dá 5 vezes x, 5x. 15 dividido por 5 dá 3, vezes 2x dá 6x. 15 dividido por 1 dá 15, vezes o 1.280. Eu vou deixar assim mesmo, 15 vezes 1.280. E 15 dividido por 1 dá 15, vezes x, 15x. Fez MMC dos dois lados, corta. Então, eu vou jogar quem é x para a direita, porque aí não vai ter x negativo. Vai ficar 1.280 vezes 15 é igual a 15x menos 5x menos 6x. Ficou 1.280 vezes 15 é igual, isso aqui vai dar 4x. Então, o x vai ser 1.280 vezes 15 e o 4 que estava multiplicando o x passa dividindo. Edi, não entendi, o x estava aqui na esquerda, você já colocou ali na direita. Sim, porque é o seguinte, 1.280 vezes 15 igual a 4x é a mesma coisa que 4x igual a 1.280 vezes 15. Ah, não tem que jogar com negativo porque jogou para o outro lado. Não, aqui eu só, ao invés de fazer isso, eu só reescrevi escrevendo o contrário. Se eu falo que A igual a B, B igual a A. Então, eu escrevi, ao invés de 1.280 vezes 15 igual a 4x, eu escrevi 4x é igual a 1.280 vezes 15. Eu só inverti a ordem que eu tinha escrito, para facilitar, tá bom? Então, aqui o x, o 4 passa dividindo. O x aqui vai ser o 1.280 dividido por 4, ó. 128 por 4 dá 3. O 8 por 4 dá 2, com o 0 aqui, né? Então, eu fiz aqui 128 por 4, dá 32, mais o 0 que ainda tinha, vezes 15. Então, eu já fiz a divisão desse pelo 4. Então, o x vai ficar ali o 320 vezes 15. 320 vezes 15 vai ser o resultado final nosso. 320 vezes 15 deu 4.800. Vou fazer aqui na calculadora rapidinho para a gente finalizar. Então, esse foi o valor que a gente teve, beleza? Fechamos aqui o exercício. Vamos para o próximo. Para fazer um refresco de açaí, devemos diluir 2 partes de um suco concentrado da fruta em 7 de água. Então, eu tenho, no refresco, eu tenho 2 de suco em 7 partes de água. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7 partes de água, né? Então, é isso que está falando. Olha, vai diluir 2 partes de suco em 7 partes de água. Então, para servir exatamente 6 copos de refresco de 300 ml, então, se é 300 ml e são 6 copos, então eu vou precisar de 1.800 ml de refresco. Tá, eu sei o seguinte, eu sei que a cada 2 de suco, eu coloco 7 de água. Então, quantas partes são de suco? Não sei, x partes. Quantas partes são de água? Não sei, são x partes. Então, 2 vezes x mais 7 vezes x tem que dar os
1.800. 2x mais 7x vai dar o 1.800. Então, deu 9x igual a 1.800. Então, o x vai dar 1.800 dividido por 9. O x vai dar 200, tá bom? Então, se eu tinha duas partes de um, 7 partes do outro, então eu tenho aqui 2x mais 7x igual a 1.800. Aprendeu isso aqui? Esse tipo de exercício, quando divide em partes. Então, o x é 200. Agora eu vou ver o que ele perguntou, né? Eu não quero o x aqui. Para servir 6 copos, quantas quantidades de suco devemos utilizar, né? Então, aqui são diluir 2 partes de suco em 7 partes de água para servir 6 copos, né? Então, aqui o x deu 200, então 2 vezes 200 daria 400 ml de suco, tá, gente? Qual a quantidade, né? Aqui ficou estranha essa pergunta, né? Qual a quantidade de suco devemos utilizar? A quantidade de suco é a quantidade de suco aqui das partes de suco. Então, foi o 400 ml, tá bom? O x foi 200, agora qual a quantidade de água? Seria 7 vezes 200, que seria 1.400. É que a pergunta está ali mal feita, tá, gente? Qual seria a quantidade de suco? Não seria quantas, não. Qual quantidade de suco devemos utilizar? Seria 400 ml, tá bom, gente? Só arrumando a pergunta ali para ficar bonitinho. O número possui 2 algarismos, sendo um deles o dobro do outro. Então, o número é AB. Então, um dos algarismos é o dobro do outro. O B é o algarismo das unidades. E o A é o algarismo das dezenas. Dezenas. Um é o dobro do outro. Eu não sei ainda quem é o dobro do outro. Se é o A que é o dobro do B ou se é o B que é o dobro do A. Não sei ainda qual das duas possibilidades. Mas ele fala, invertendo as ordens dos algarismos, o número aumentou. Se na hora que você inverte, joga o da unidade para dezena, da dezena para unidade, ele aumenta, então quer dizer que o da unidade é maior, porque na hora que ele vai para frente, vai para dezena, o número aumenta. Então, o B é maior. Então, a gente sabe que aqui o B é 2 vezes o A. Ele aumentou em 18 unidades. Olha, eu tenho que o B é 2 vezes o A. E o número, gente, do jeito que ele está aqui, ó, ele vai inverter. Então, o número era AB, ele vai passar a ser BA. O número, gente, o B, ele vale B mesmo. Agora, o A, como está na casa das dezenas, ele vale 10 vezes o que ele vale. Então, ele vale 10A. E aqui, ó, esse número aqui vai ficar BA, o A vai valer A mesmo, e o B, como ele está na casa das dezenas, ele vale 10B. Então, o número AB é 10 vezes A mais B, e o número BA é 10 vezes B mais A. Como na hora que eu inverto, né, o número 10B mais A, que é o número BA, ele é 18 unidades maior que o número 10A mais B. Ou seja, ele é o 10A mais B mais 18 unidades. Resolvendo isso aqui, eu fico aqui que jogar todo mundo que é letra para a esquerda, vai ficar aqui, ó, 10B mais A menos 10A menos B igual a 18. Então, eu fico que 9B, porque o 10B menos B dá 9B, menos 9A é igual a 18, só que eu tenho que o B vale 2 vezes o A. Então, aqui é 9 vezes B, quem que é B? 2 vezes A, menos 9A igual a 18. Fica 18A menos 9A igual a 18. Então, fica 9A igual a 18. O A vai ser 18 dividido por 9. O A vai ser igual a 2. Se o A é igual a 2, o B é o dobro do A. O B daria 2 vezes 2, 4. Né? Então, o nosso número era o número 24. Beleza? O AB seria o número 24. E acabou aqui. Tá? Se você reparar, o 24, se você inverter ele ficaria 42. 24 invertido ficaria 42. Se você reparar, 24 mais 18 vai dar o 42, que foi o que o exercício falou. Beleza?
Então, fechamos aqui esse exercício. É sempre chamar o AB vai ser 10A mais B. O BA vai ser 10B mais A. E aqui eu só coloquei o segundo número, que era o BA, ele era o antigo mais 18, que foi o exercício que falou. Olha, o novo número ele é 18 unidades maior. Beleza? Estamos seguindo. O recorde mundial para certa modalidade de corrida é de 6 horas, num percurso total de 42 km. Um corredor mantém desde o início a velocidade constante de 7 km a cada 1 hora. Após percorrer 28 km, então 28 km em quanto tempo? Então aqui dá 7x, aqui é a regra de 3, 7x igual a 28. O x vai ser 28 dividido por 7. O x deu 4 horas. Então já sei que ele gastou aqui 4 horas. Porque eu tinha a velocidade, o cara já me deu aqui a distância, então eu já consegui aqui ver o tempo. Para durante 15 minutos. Então ele ficou ainda mais 15 minutos parado. Repare que o recorde mundial é com 6 horas, devido a problemas com câimbras. Qual deverá ser a velocidade média no restante do percurso para igualar o recorde mundial? Olha, o detalhe é o seguinte, ele já gastou 4 horas e 15 minutos. Quanto falta para ele finalizar 6 horas? Então eu vou colocar aqui 6 horas, que é o que ele tinha no total, menos o que ele já gastou, que é 4 horas e 15 minutos. Olha, 6 horas aqui vira 5 horas, joga 1 hora para a direita aqui no minuto, e 1 hora, na verdade, são 60 minutos. Então fica 60 menos 15 dá 45 minutos, e os 5 menos 4 dá 1 hora. Deu 1 hora e 45 minutos. 1 hora e 45 minutos. A velocidade média, o que é a velocidade média aqui? Vai ser a distância que ele faz por tempo, né? Então, essa é a velocidade que ele faz por tempo. Então, a velocidade média é a velocidade que ele faz em 1 hora. Quantos quilômetros ele faz por hora. E eu sei que, como ele já percorreu 28 quilômetros, ele tem que percorrer 42. 42 menos 28, isso aqui fica 6 dá 4. Aqui fica 14. Ele tem que percorrer 14 quilômetros em 1 hora e 45 minutos. Edi, eu sei física, posso usar o Deus ver tudo? Pode. Mas aqui a gente pressupõe que vocês não sabem física ainda. Olha, o detalhe é o seguinte, eu vou transformar esse 1 hora e 45 minutos só em hora. E aí o que eu vou fazer? Eu vou dividir o 45 por 60, que aí eu fico só em hora. Então isso aqui vai dar 1 hora. 45 dividido por 60 dá 0,75 hora. Então isso aqui deu 1,75 horas. E de 45 minutos vira 0,75? Vira isso mesmo. Não ficaria 0,45 não, viu? Então aqui eu vou trocar esse 1 em 45 minutos, 1 hora e 45 minutos, por 1,75, tá? 1,75. Então, multiplica cruzado, 1,75x é igual a 14, o x vai ser 14 dividido por 1,75. O x vai dar 14 dividido por 1,75, dá 8 km por hora, tá? Essa teria que ser a velocidade média dele para ele conseguir quebrar o recorde, beleza? Questãozinha interessante, não foi só montar a equação, a gente foi pensando, né? Então, eu primeiro vi o tempo que ele já gastou, somei o tempo que ele ficou parado, vi quanto tempo faltava, qual que era a distância que faltava, que era 14 quilômetros. Depois, tinha que transformar aqui o hora e minuto para só hora, então o minuto aqui, o 45 minutos divide por 60, ele vai dar 1 hora em decimal. Você soma com 1 hora e 0,75 hora, e aí faz a regra de 3 de novo. X quilômetros a cada 1 hora, que eu vou ter que saber a velocidade dele por hora. Quantos quilômetros que ele faz por hora, beleza? Então vamos seguindo. Eufrásio tem 41 anos e seus filhos têm respectivamente 4, 8 e 13. Daqui a quantos anos os filhos juntos terão a mesma idade do pai? Então ele tem 41 anos. Daqui a quantos anos? Ou seja, daqui a X anos ele vai ter 41 mais X. A filha de 4 anos vai ter 4 mais X. O filho de 8 anos vai ter 8 mais X.
E o filho de 13 anos vai ter 13 mais x. Sempre assim, né? Se você daqui a 3 anos, quantos anos você vai ter? Você pega a sua idade, soma 3. Como eu não sei quanto que eu tenho, quanto tempo será, é x, daqui a x anos. Então eu fui somando x na idade de todo mundo. Na verdade ele falou o seguinte, daqui a quantos anos os filhos juntos terão a mesma idade do pai? Ou seja, a idade do pai, que é esse 41 mais x, vai ser igual, juntos é a soma dos filhos. Então a idade do pai vai ser igual à soma da idade dos filhos, tá? Aqui seria o sinal de igual. Então aqui ficaria 41 mais x, ficaria igual a 4 mais 8 mais 13, 4 mais 8, 12, mais 13, 25. X mais x mais x aqui vai dar 3x. Vou jogar o número para a esquerda e o x para a direita para evitar o x negativo. Mas se você quisesse fazer letra para a esquerda, número para a direita, também daria. Aqui o 41 menos o 25 dá 16, é igual a 2x. Então o x vai ser o 16 dividido por 2, o x vai ser 8. E acabou aqui a questão. Então daqui a 8 anos, todos eles vão ter a mesma idade, beleza? Tranquilo, né? Então vamos para a próxima. Um pai e um filho hoje têm 65 e 27 anos, respectivamente. Há quantos anos atrás a idade de um deles era o triplo da idade do outro? Então, há quantos anos atrás a idade do primeiro é 65 menos x? A idade do filho, 27 menos x. Gente, óbvio que quem vai ter o triplo da idade de quem é o pai. A idade do pai vai ser igual ao triplo da idade do filho. Há quantos anos atrás? Há x anos atrás. Então eu tinha aqui a idade do pai, vai ser igual a triplo da idade do filho. Repare que o 3 aqui tem que multiplicar o 27 menos x todo, por isso que eu tenho parênteses aqui. Então 65 menos x, que é a idade do pai, vai ser o triplo da idade do filho. Lógico, pai não tem sentido a idade do filho ser o triplo da idade do pai, né? Então isso aqui fica 27 vezes 3 dá 81, menos 3x, jogo 3x para lá, vai ficar menos x mais 3x, igual a 81, e o 65 passa menos 65. Fazendo aqui 81 menos 65, isso vai dar 16, ficou aqui 2x igual a 16, de novo a resposta deu 8, né? 8 anos atrás, só que agora é 8 anos atrás, por isso que eu fiz menos x. Há quantos anos? Ou seja, por isso que eu fiz menos x, porque foi um tempo passado, então eu subtraí a idade do pai e do filho, beleza? A soma da minha idade com aquela que eu tinha há 7 anos, qual que é a minha idade hoje? X. Qual que é a idade que eu tinha há 7 anos? X menos 7. Então, eu somei a minha idade com a idade que eu tinha há 7 anos. Com aquela que eu teria daqui a 12 anos, quanto que eu vou ter daqui a 12 anos? X mais 12. Totaliza 128, ou seja, 128. Qual será a minha idade daqui a 9 anos? Então, o exercício está me perguntando, não o x, hein, gente? O exercício está me perguntando o x mais 9. É bom você já ver o que você quer, para você não achar o x e sair marcando, né? Então, x mais x mais x, 3x, 12 menos 7 dá 5, é igual a 128. 3x é 128 menos 5. Então, reparem eu resolvendo as equações, hein, gente? 123. O x vai ser 123 dividido por 3. O x vai ser 41. Então, como o x é 41, a resposta é 41 mais 9, 50 anos. Beleza? Fechamos aqui a questão. A resposta era x mais 9, não era o x não, hein? Interrogado sobre sua idade, responde a menina. Há 10 anos eu tinha 1/5. Há 10 anos, quanto que eu tinha há 10 anos? X menos 10. Eu tinha, ou seja, era igual 1/5 da idade que eu teria daqui a 2 anos. Quanto que ela vai ter daqui a 2 anos? A idade que ela tem, mais 2. Então, ele falou que há 10 anos ele tem 1/5 da idade que ele vai ter daqui a 2 anos. Então, aqui ficou assim. Aqui eu poderia simplesmente passar esse 5 aqui multiplicando, ou fazer aqui o MMC, né? Que 5 dividido por 1, 5 vezes x, 5x. 5 dividido por 1, 5 vezes menos 10, 50. Aqui o 5 dividido por 5 é 1 vezes x mais 2, dá x mais 2 mesmo. Cortou o MMC, 5x menos x, o x passa para cá negativo, é igual a 2 e o 50 passa positivo. Então ficou 4x.
é igual a 52. O x vai ser 52 dividido por 4. O 52 dividido por 4, o x vai ser 13. Como ele perguntou qual a idade da menina, ele está falando no presente. A idade da menina no presente foi o x igual a 13. As cidades vai e vem distam 400 km. Então, a distância da cidade vai até a cidade vem é de 400 km. Simultaneamente, partem dois ciclistas, um com destino a vai e outro com destino, um com destino de vai a vem e outro de vem a vai. Que exercício criativo, né, gente? Pela mesma entrada, pela mesma estrada. Sabendo que a velocidade do primeiro é 13 km por hora, então ele faz 13 km a cada 1 hora, e o outro faz 12 km por hora. A que distância das cidades eles se encontrarão? Então eles vão percorrer um certo tempo, que é x para os dois. Então qual que é a distância que o primeiro vai percorrer? Distância 1. Vai ser, distância 1 vai dar 13x, x é o tempo. Qual que é a distância que o segundo vai percorrer? Coloquei 12 km em 1 hora, distância 2 em x, né, em x horas, que é o tempo que a gente não sabe. A distância 2 vai ser 12x. Então, olha só, gente, quando os dois se encontrarem, um vai ter percorrido uma distância 1 e o outro vai ter percorrido uma distância 2. E a soma das distâncias vai dar os 400 km, porque um percorreu aqui, o outro percorreu aqui, no final das contas, isso deu a pista inteira, né? A estrada inteira de vai até vem. Então, 13x mais 12x é igual a 400. Então, 25x é igual a 400. O x vai ser 400 dividido por 25. O x vai dar ali 400 dividido por 25. Isso vai dar 16 horas. Então, esse foi o tempo que gastou. Como o exercício perguntou a distância da cidade vai que eles se encontrarão. Então, a distância da cidade vai ser a distância que o ciclista 1 foi, que é a distância 1. A distância 1 foi de 13x aqui, ó. A distância 1 foi 13x. Então, 13x, a distância 1 vai ser 13 vezes 16. A distância 1 vai ser 13 vezes 16, que vai dar 208. 13 vezes 16 deu 208 quilômetros. Essa é a nossa resposta, tá bom? Cuidado para achar o que você realmente quer. Às vezes a gente está com a resposta na mão e responde outra coisa porque não lê direito o enunciado, hein, gente? Cuidado. Vamos para a nossa última questão. Nós estamos com tempo ainda para fazer mais uma. Um trem de passageiros parte de uma cidade X para uma cidade Y, distante 420 km. Então tem a cidade X aqui, parecida com a anterior, né, gente? E a outra cidade Y. No mesmo instante que um cargueiro parte de Y para X. Se a velocidade do trem é o dobro da velocidade do cargueiro, então a velocidade desse aqui é 2v, né? No mesmo instante que um cargueiro parte de Y para X, né? Então, o trem partiu aqui com velocidade 2x, eu não posso pôr x não, 2v, porque aqui já tem a cidade X. Então, um partiu com velocidade v, que é o cargueiro, partiu de Y, e o outro partiu com a cidade 2v. Se a velocidade do trem é o dobro da velocidade do cargueiro, por isso que eu coloquei v e 2v, aqui 2v para o trem, o dobro da velocidade do cargueiro, e o encontro se dá após 4 horas, após a partida simultânea, termina a velocidade do trem. Olha, o trem ele faz 2v, duas vezes a velocidade v por hora. Se foram 4 horas até ele se encontrar com o outro, qual foi a distância percorrida? Vou chamar a distância 1. Multiplicando cruzado, a distância 1 vai dar 8v. Se foram 4 horas, 4 vezes 2v dá 8v. O cargueiro faz uma velocidade v por hora, uma velocidade v, tanto v quilômetros por hora. A distância 2 em 4 horas, então a distância 2 vai ser 4 vezes v, 4v. E eu sei que a distância 1 mais a distância 2 foi a distância total, que é o 420. Então, a distância 1, 8v, mais a distância 2, que é 4v, é igual a 420.
12V é igual a 420. O V vai ser 420 dividido por 12. A velocidade, que é essa aqui, é do cargueiro, hein? Cuidado com isso, hein, gente? É dividido por 12, isso aqui dá 35 km por hora, que a gente trabalhou com quilômetros e horas, unidades. Se essa aqui é a velocidade, 35 km por hora, então essa é a velocidade do cargueiro. A velocidade do trem é 2 vezes isso, 2 vezes 35, é 70 km por hora. E aí aqui acabou a questão, beleza? Fechamos aqui a questão. E é isso, pessoal. Fechamos. Até a próxima aula. Abraço.